Muito bem, povo de Deus. Estão me ouvindo bem? O som tá bom? A imagem tá boa? Tá? Que bom, povo de Deus. Graças a Deus. Pegue aí sua caneta, pegue o seu caderno aí para você poder fazer suas anotações e a gente conseguir acompanhar o melhor possível, povo de Deus, esse nosso culto, porque ele vai ser tremendo hoje. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Só recapitulando, povo de Deus, vocês lembram que a nossa corrente de oração começou lá em Malaquias 3, quando o Senhor diz assim: eu não mudo, eu não mudo. E é por essa razão que vocês, filhos de Jacó, não são consumidos. Aí começou a nossa caminhada rumo às janelas dos céus. Por quê? Porque Deus disse para a gente assim, mais ou menos assim: se as coisas não estão dando certas para vocês, não fui eu que mudei, foram vocês. E eu estou tentando aqui mostrar para você qual a diferença entre Jacó e Israel. Por que se nós somos Jacós, as coisas não dão certo? Nós precisamos ser Israel. Jacó é aquela pessoa que ela é egoísta, ela só pensa nela. Ela acha que ela é convertida, mas na verdade ela nunca teve um encontro com Deus. Jacó é o perfeito exemplo daquela pessoa que ela é religiosa. Ela é muito religiosa. E ela está convencida que ela tem Deus. E ela está convencida que a vida dela vai ser abençoada. Mas ela vai passar o tempo todo fazendo de tudo para alcançar aquilo que ela pensa que vai alcançar. E no final ela descobre que ela só alcançou problemas. Israel é aquela pessoa que, cansada de dar murro em ponta de faca, ela abre espaço para Deus trabalhar na vida dela. Ela entende que por ela mesma ela não conseguiu aquilo que ela queria. Ela entende que por ela mesma não deu certo. Não deu certo. Ela não quer mais aquilo para ela. Ela não quer mais aquilo para a vida dela. Ela quer deixar Deus agir na vida dela. Então, ela vai começar a jornada dela com Deus. Essa jornada é fácil? Não. Aquilo que ela quer virá com facilidade? Não. Mas virá. Porque agora ela sabe que ela está lutando com o vencedor, do lado certo, com as armas certas. Pode até demorar, porque muitas vezes demora, mas ela tem a certeza que virá. Eu tenho ensinado no culto da noite sobre o tempo, que a Bíblia diz assim: para tudo há um tempo determinado, mas há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Ou seja, para todo propósito tem o tempo certo para acontecer, mas a gente não morre antes que esse propósito se cumpra. Há tempo para ele se cumprir. Então não se preocupe. O que Deus prometeu para você está no tempo. Você não vai morrer. Eu posso garantir. Fique firme, você não vai morrer antes que Deus cumpra o que ele prometeu. Amém? Então começamos aí. Pastor, como é que eu faço? Eu não peguei as outras. Você tem que assistir. É só você ver. A capa aparentemente é a mesma. Você vai, cuidado para você não se confundir. Normalmente o pastor muda a cor das letras
para diferenciar e o número do dia que é. Hoje nós estamos no terceiro dia. Então é muito fácil, é só você ver lá. Primeiro, segundo e terceiro, e também a data, né? O pastor sempre coloca a data. Então, pela data, você já vai saber que é um novo dia, novo ensinamento. Então, a capa e a data vai mostrar para você lá. Então, primeiro dia, segundo dia e hoje o terceiro. Acompanhe a sequência para você poder entender o que está sendo ensinado, senão você não vai compreender o que está sendo ensinado. Amém? Lembrando a vocês que eu acho que eu esqueci hoje de pedir para você curtir e compartilhar. Então, já vai deixando a tua curtida. Não compartilha agora não, para você não sair do culto, não perder a linha de raciocínio. Deixa que em outro momento eu peço para você compartilhar, mas a curtida você pode dar agora, tá bom? Vamos lá então, meu povo querido, vamos lá. Caneta e papel na mão. O tema hoje de abrirei as janelas dos céus vai ser esse aqui, ó. Presta muita atenção. Ficando ele só. Anota aí o tema do terceiro dia da corrente de oração. Abrirei as janelas dos céus, é ficando ele só, que está no livro de Gênesis 32, do 24 ao 28. Acompanhem comigo a leitura, por favor. Diz o seguinte, olha: ficando ele só, e lutava com ele um homem. Isso é muito interessante, povo de Deus, tá? Prestem muita atenção que vocês vão com certeza entender. Lutava com ele um homem até o romper do dia, ou seja, até o amanhecer. Até amanhecer, lutava com ele um homem. E o homem, vendo que não podia com ele, com Jacó, não estava conseguindo vencer Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, ou seja, feriu ele, deslocou a coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com aquele homem. E disse o homem, né? Deixa-me ir, pois já amanheceu, né? E Jacó respondeu: eu não te deixarei ir se não me abençoares. O homem então perguntou: como te chamas? E ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Palavra do Senhor, digam todos glórias a Deus. Muito bem, meu povo querido. Deixa o pastor voltar para a tela. Essa é uma passagem bastante conhecida, nossa, conhecida como Jacó luta com o anjo, né? A luta de Jacó com o anjo. Mas nós vamos aprender algumas lições com essa luta hoje, meu povo querido. Lições importantíssimas. Você veja que aqui Jacó está lutando por uma bênção. Preste atenção para você compreender direitinho, povo de Deus. Jacó carrega consigo uma marca dos tempos que ele habitava na terra
do seu pai, junto com a sua família. Qual a marca de ser Jacó? Como assim, pastor? Na verdade, o nome Jacó tem algumas traduções, mas o mais próximo que se chega do verdadeiro significado é de uma pessoa que se aproveita das outras. Uma pessoa que se aproveita das situações para tirar vantagem. E Jacó, ele era, pelos seus parentes, pelos seus conhecidos, e principalmente pelo seu irmão, porque o seu pai e sua mãe já não existiam mais, era conhecido assim. E Jacó fugiu de casa para o irmão não matar. E o irmão havia jurado que isso ia acontecer. Então Jacó passou a sua vida toda com medo do irmão encontrar ele e matar. E ele sabia que o irmão dele era capaz de fazer isso. E agora ele tinha medo de não só o irmão matar ele, mas também matar toda a família dele. Ele agora tem uma família grande. Ele tinha medo do irmão se vingar por aquilo que ele havia feito. E ele não queria mais andar com aquele medo. E ele queria reparar aquela situação, porque é aí a principal diferença, povo de Deus, entre Jacó e Israel. Jacó não se importava com os outros. Israel se importa. Jacó, ele não estava nem aí para a necessidade, para a dor do irmão, o que ele podia causar para o irmão. Israel se preocupa. Você está entendendo a diferença? Na verdade, povo de Deus, o Israel é aquela pessoa que ela sofreu uma ação de mudança interna de caráter, de comportamento pelo Divino Espírito Santo. É aquela pessoa que o Espírito Santo trabalhou no coração dela e transformou realmente. Ela pode ainda ter a mesma aparência de Jacó. É isso que é importante vocês conseguirem entender. A aparência física é de Jacó, mas tudo nela foi transformado em Israel. O caráter, o comportamento, os sentimentos dela é diferente daquele de Jacó. É por isso, povo de Deus, que a palavra para uma pessoa que teve um encontro com Deus é conversão, mudança de direção. Uma pessoa convertida, você pode olhar para ela e a imagem física dela ser de Jacó, mas o interior dela é de Israel. E o que vai provar isso, povo de Deus? As atitudes que ela toma dali para frente. Quando ontem Jacó teve o sonho e teve o encontro com Deus, as atitudes dele começam a mudar imediatamente. A primeira coisa que Jacó mostra para Deus que mudou é a avareza dele, é a mesquinharia dele. Ele era avarento, materialista, mesquinha, a ponto de se aproveitar da necessidade do irmão que estava com fome para negociar com o irmão para lhe dar um prato de comida. Tamanha era a mesquinharia dele, o materialismo dele. Mas quando ele tem um encontro com Deus, a primeira coisa que ele faz, a primeira atitude dele, povo de Deus,
é pegar a única coisa que ele tem, que é uma botija de azeite, e ofertar para que haja um início, para que ele seja o primeiro a dar sustento à casa de Deus, que não tinha parede, não tinha nada, só existia no coração dele. Que aparentemente, se tivesse pessoas ali que não tinham, iriam dizer que era um desperdício, porque teoricamente, presta atenção, teoricamente, ele está derramando sobre uma pedra, ou seja, literalmente está jogando fora. Mas está jogando fora para quem vive pelos olhos físicos, os olhos da carne, para quem vive pelos olhos da fé, e no mundo espiritual ele já está ofertando para uma casa de Deus que vai ainda existir no mundo físico, mas no mundo espiritual essa casa já existe. Tá difícil de entender ou vocês estão conseguindo compreender o pastor? Se tiver, dá um sinal aqui. Porque vocês precisam compreender isso, povo de Deus. Na cabeça de pessoas incrédulas, na cabeça de pessoas que não têm fé, na cabeça de pessoas que não acreditam no Deus que você acredita, o que você faz para Deus é desperdício. A oferta que você dá é jogar dinheiro fora, ou, como eles dizem, é dar para o pastor. O dízimo que você dá, você é bobo, você é boba. Como é que pode você pegar 10% do seu salário e dar para o pastor? Isso é o pensamento do mundo e não pode ser diferente. Eles são Jacó. Jacó não pode entender o comportamento de Israel. Por quê? Porque eles não tiveram um encontro com Deus. Tudo para eles ainda é material, então eles só podem crer no que é material, e é óbvio que eles vão ser apegados ao que é material. Israel é aquele que vê o céu aberto. Israel é aquele que vê a escada. Israel é aquele que sabe que o Senhor está do lado dele. Então, uma pessoa vendo eu pegar a única coisa que eu tenho e derramar em cima de uma pedra, vai dizer: esse cara é doido, tu não tem nada, e você está pegando a única coisa que tem e jogando fora, porque Jacó só enxerga o material. A única coisa que ele está vendo é uma pedra, mas Israel está vendo o céu aberto. Aleluia! Isso é muito profundo, povo de Deus. Isso é muito tremendo. É muito, muito mesmo. Cuidado, porque pode ser que você esteja vendo só o homem Valdir, a pedra. A pedra não pode fazer nada. O homem Valdir não pode fazer nada por você. Mas os céus abertos, esse sim muda a vida de uma pessoa. E aí Jacó diz: tudo que eu tenho hoje é esse azeite, e eu derramo sobre esta pedra que é a tua casa. Mas olha só, de hoje em diante, de tudo que o Senhor me der, eu te darei o dízimo. Ele não tinha nada, mas ele disse: de tudo que o Senhor me der, eu te darei o dízimo. Lembra quando o pastor tem todos os dias aqui orado pela bênção de Provérbios 10, 22 na sua vida? A única coisa que o pastor sempre fala é: quando vocês estiverem bem, quando vocês forem abençoados, o que vocês têm que fazer? Quem se lembra da frase do pastor? Que na verdade não é minha. Essa frase, na verdade, eu parafraseei José do Egito. Não é minha. Não posso levar o mérito por essa frase.
quando vocês estiverem bem, quando vocês estiverem abençoados, quando Jacó conquistar alguma coisa, o que ele tem que fazer, povo de Deus? Lembre-se de mim. Lembre-se da Betel. É o que Jacó está dizendo. Senhor, de hoje em diante, de tudo que o Senhor me der, eu não vou me esquecer do Senhor. Eu não vou me esquecer desse dia. Eu não vou me esquecer que eu estou fazendo um voto com o Senhor de sustentar a tua casa, que para o mundo é uma pedra, mas para mim foi onde eu tive um encontro com Deus. Para o mundo, você é boba porque você está vendo uma live. O mundo não entende por que você acorda antes das 6 da manhã todo dia para estar aqui. E não adianta tentar fazer eles compreenderem que eles não vão entender. Ah, hoje é sábado, deixa de ser boba. Por que você não dorme até mais tarde? Por que o mundo pensa assim? Porque eles não entendem que aqui, onde eles acham que é uma pedra, é onde você teve um encontro com Deus. Povo de Deus, quem não teve um encontro com Deus, não fica, não assiste, não volta, porque para eles é uma live. É uma live, tudo bem. Eles não entendem, eles não tiveram, são Jacó. Mas você que teve um encontro com Deus, você sabe, não estou vendo uma live, eu estou no culto, nesse instante eu estou na Betel, aqui é a porta dos céus. E é aqui que eu tenho um encontro com Deus. Podem me chamar de doido, de maluca, de fanática, do que for. Eles não compreendem, mas um dia eles vão compreender, porque um dia também eles terão um encontro com esse Deus. Dali para frente, povo de Deus, ouça bem, aconteceram muitas coisas, mas literalmente as janelas dos céus foram abertas. Essa passagem que o pastor leu já é o retorno. Ei, isso é tremendo. Lembra que a promessa de Deus foi: eu vou ser com você e vou dar para você essa terra aqui. Eu vou dar para você e para a tua família. E em você todas as famílias da terra serão abençoadas. E vou trazer você para cá em paz. Presta atenção. Vou trazer você para cá em paz. Passaram-se muitos anos, povo de Deus. Muitos anos. Jacó está voltando. Agora ele não é mais sozinho. Agora ele tem uma família grande. E agora ele não está mais de mãos abanando. Ele agora é muito rico. Presta atenção. Ele é muito rico. Ele tem muita propriedade, muitos bens materiais. Mas tem um problema. A última palavra do Senhor foi: trago você para cá em paz. Povo de Deus, não adianta você ter dinheiro, não adianta você conquistar bens materiais, financeiros, se você não tiver paz. A bênção de Provérbios 10, 22 é que Deus nos enriquece, mas isso não vai trazer desgosto para a gente, isso não vai trazer desgraça para a gente, vai trazer paz. O dinheiro que o Senhor vai te dar não é para atormentar a tua vida, não é para que você viva preocupado, mas para trazer paz, para trazer realização para a sua vida, para que você possa ser mais feliz. E não para que você tenha mais problemas. Para que você ajude tua família, ajude outras pessoas, faça caridade. Para que você sustente literalmente a Betel.
para isso que Deus quer nos prosperar. Então Jacó, ele tá bem financeiramente, mas ele não tem paz. E por que Jacó não tem paz? Porque o irmão dele não conhece Israel. O irmão dele só conhece Jacó. E o irmão dele quer matar Jacó. O irmão dele não tem nada contra Israel. Ele nem conhece Israel. Mas ele quer matar Jacó. E é aí que entra essa parte, povo de Deus, da mudança de vida, da mudança de nome. Quando Deus muda de Jacó para Israel, é uma maneira simbólica de dizer que ele muda literalmente a história de vida de uma pessoa. Mas quais as lições que a gente pode aprender com esta passagem de hoje? Pega a sua caneta, pega o seu caderno para você anotar essas lições. Por favor, povo de Deus. Primeira lição. E essa é muito importante. Tem lutas, povo de Deus, que não adianta. Por mais que você tenha família, esposa ou marido, filhos, pessoas que te amam, mas não se iluda. Tem lutas. É só você e Deus. Amém? As lutas na mudança da vida não são conjuntas. Veja bem, a gente precisa de ajuda. A gente precisa de amigos para conquistar os nossos objetivos. Não dá para fazer isso sozinho. A gente precisa da família, do apoio da família, do amor dos familiares. Mas não adianta, povo de Deus. Tem hora que é eu e Deus. Minha esposa não pode me ajudar. Meus filhos não podem me ajudar. Meus irmãos não podem me ajudar. É eu e Deus. E todos, povo de Deus, nessa vida passam por esses momentos. Esse é o momento de Jacó e Deus. Moisés teve o momento dele e Deus. Davi teve o momento dele e Deus. A Bíblia diz que ninguém sabia, mas Davi enfrentava leões e ursos, sozinho. Jesus teve o momento dele e Deus lá no Getsêmani. Ele até tentou levar os amigos mais próximos dele, mas não deu, eles dormiram. E ele ficou lá suando sangue, mas está ali travando a batalha dele sozinho, ele e Deus. Tem momentos na nossa vida, povo de Deus, que só você e ele. E essa solidão você tem que estar preparado para enfrentar. Esse momento você tem que estar preparada para passar. E entender que não, você não foi abandonada, você não foi. É porque é esse momento, povo de Deus. Se você não souber enfrentar esse momento, você vai desmoronar, porque você vai começar a achar, ah não, me abandonaram, ninguém liga para mim, ninguém se importa com o que eu estou passando. Não é um caso de abandono, não é um caso de que ninguém se importa, é que aquela batalha, ela tem que ser travada por você. Tem situações que a gente atravessa sozinhos. Por mais que a gente precise. Quer ver uma situação que você, se estiver passando, você pode até ter apoio, mas você está sozinho? Uma doença. Vocês já repararam
que não tem cama de casal em hospital? Já reparou isso? Não tem cama de casal em hospital. Por quê? Porque é um momento que, infelizmente, você passa só. Você tem que passar por aquele momento só. E se tiver alguém me assistindo nesse instante num hospital, olha, esse é o momento de você travar a sua luta com Deus. De você aí lutar com Deus, clamar e dizer: Senhor, muda a minha vida. Meu Deus, me tira daqui. Pode ser que a morte esteja decretada para você também, porque a morte estava decretada para Jacó. O irmão dele ia matar ele. Então ali era ele e Deus. Talvez nesse momento seja o seu momento, você e Deus. É esse momento que você tem que lutar, é você e ele, porque se não acontecer nada, se ele não agir, já era. Mas desde o início Deus disse: estarei com você. Ele não disse que impediria as lutas de acontecerem. Deus nunca prometeu isso pra gente, povo de Deus, de que olha, sua vida vai ser boa. Não teve essa promessa, mas ele disse: eu vou estar com você. Então eu sei que a minha vida não é fácil, eu sei que eu tenho muitas lutas, eu sei, povo de Deus, que tem dias, meu Pai, que parece que eu estou carregando o mundo nas costas, mas sabe o que me anima? Eu não estou sozinho. Ele disse que ia carregar o mundo comigo. Então eu sei que eu vou vencer. Acredite nisso. É você e Deus, mas você e ele é maioria. Se tiver alguém aqui hoje passando por esse momento, acredite, ele está com você e você vai vencer. Aleluia. Deus está falando com você aqui hoje. Deus está falando ao seu coração hoje. Diga amém. Não desista. Então essa é a primeira lição. Ficou ele só. Por isso que é o título da nossa mensagem. Porque talvez você também esteja só. Mas só de pessoas físicas, não só de Deus. Segunda lição, anote aí. As cicatrizes, elas não são feridas. Elas são troféus. Como assim, meu pastor? Ô meu povo, sabe o que o Espírito Santo falou para mim nessa madrugada? Valdir, Fala como, pastor, no meu coração. Eu já ensinei para vocês, na minha mente começam a vir palavras, pensamentos, e eu sei que não sou eu pensando, mas Deus falando comigo. Ele diz: a gente precisa, exatamente assim, você precisa entender e ensinar o meu povo que cicatriz é um troféu. E eu me perguntando, mas como um troféu? A cicatriz, se você parar de olhar pelo lado negativo, que é normalmente o que vocês fazem, olham para o lado negativo, mas enxergar o lado positivo, a cicatriz é a marca de que você lutou, mas que o teu problema não te venceu. E você dessa luta saiu com um troféu, a cicatriz. Porque se você não tivesse cicatriz, significaria que você não venceu essa luta. A Bíblia diz que Jacó sai daquela luta mancando, o povo de Deus, porque o anjo deslocou a coxa dele.
Só que ele sai mancando, mas sai. E sai daquela luta não Jacó, mas Israel. Eu fiz uma cirurgia de hérnia há uns anos atrás. E, povo de Deus, eu estava pensando, eu venci. Eu tenho uma cicatriz do corte da hérnia. Então essa cicatriz, quando eu olho para ela, eu digo, eu venci. Eu entrei naquele centro cirúrgico e eu saí. Tem muita gente que entra e não sai. Então quem não saiu não tem cicatriz. Você está conseguindo compreender, igreja? Quem está entendendo, pastor? Eu saí. Eu passei por uma cirurgia? Passei. Eu tenho um corte? Tenho. Então eu venci. Você tem que parar de olhar as suas cicatrizes da vida como uma coisa que te entristece e passar a encarar como um troféu. Ah, eu queria ter passado por uma cirurgia? Não, é claro que não. Eu fiquei com medo? Fiquei, quem não fica? Mas hoje, quando eu olho para essa cicatriz, eu glorifico a Deus e eu digo obrigado, Senhor, porque o Senhor me tirou lá de dentro. Então, essa cicatriz é um troféu, eu consegui vencer. Tem gente que fica chorando por tudo que passou no passado e fica só revivendo isso. Para com isso. Ainda que você saia mancando, mas você saiu. Você venceu. Deus é contigo. Aleluia. Olhe para isso como uma lembrança. Eu venci. Eu venci. Ai, porque eu venci, não é ai, porque é glórias a Deus. Grandes coisas fez o Senhor por nós e é por isso que eu estou alegre, porque eu venci. Passe a enxergar a cicatriz do jeito certo e não do jeito errado. Você está aí hoje, mulher. Você passou por um casamento terrível, mas você está aí hoje. Você passou por um momento financeiro terrível, ou talvez ainda esteja passando, mas você está aí hoje. Então, anote isso e não esqueça. Cicatriz não é ferida, é um troféu. Cicatrizou, por isso que o nome é cicatriz. Fechou, não dói mais. É apenas uma marca de que você venceu. Terceira lição, povo de Deus. Nunca, jamais, na sua vida, abra mão dos seus objetivos, dos seus sonhos. Aquele sonho que Deus te deu ontem, que a gente estava falando dele ontem. Não abra mão dele. Não abra. Não abra. Vou voltar para a tela. O anjo diz assim para Jacó: deixa eu ir embora. Já amanheceu o dia. Não deixo. Enquanto o Senhor não me abençoar. Povo de Deus, como eu queria que a igreja fosse assim. Como eu queria que as pessoas que começam uma corrente de oração fosse assim. Que os membros da nossa Betel fosse assim. Não largo esse Deus, não largo e não paro enquanto eu não ver a glória de Deus na minha vida. Não desisto. Você tem um sonho, Deus colocou um sonho no teu coração, então luta por ele.
Luta, diga: Senhor, abençoa a minha vida, Senhor, faz, eu não vou largar o Senhor, meu Deus, o Senhor não largo, eu não largo, enquanto o Senhor não mudar a minha história, não mudar a minha vida. Normalmente as pessoas, e ele já está ferido, as pessoas quando veem que está com dificuldade, que estão feridas, elas desanimam, desistem. Mas Jacó não, ou melhor, Israel não. Não abra mão, vai até o fim, porque quem fez a promessa é fiel. Deus tinha dito para ele: eu trago você para cá em paz. Então ele não podia de jeito nenhum. Ele sabia, ou Deus mudava a vida dele, ou o irmão dele matava ele. Então como é que eu posso deixar esse anjo ir? Se é para morrer, eu morro lutando. Não vou morrer na espada do meu irmão, eu vou morrer lutando aqui com o Senhor. Por isso que eu digo, povo de Deus, é aqui que a gente vence. Você está lutando errado, você está lutando com pessoas. Paulo disse: a nossa luta não é contra os seres humanos, a nossa luta são contra as forças espirituais do mal. As nossas lutas é no mundo espiritual, povo de Deus. No caso aqui de Jacó, literalmente com um anjo. Aqui Jacó não está lutando com um demônio, não, ele está lutando com o anjo, dizendo: eu preciso. É aquele momento de oração: Senhor, eu preciso, Senhor, cadê o Senhor? Senhor, me abençoa, Senhor, não aceito isso na minha vida. Senhor, o Senhor disse na tua palavra que iria fazer isso, assim, assim, e você está lutando. E por que você não para? Porque não tem outro que possa mudar a minha vida. Eu não posso desistir. Lá fora tá terrível. Eu não posso desistir. O médico disse que não tem cura. Como é que eu vou desistir? Antes da doença me matar, então eu morro lutando com o Senhor. Está compreendendo, minha igreja? Eu posso ouvir essa igreja abençoada dizer amém. Eu estou entendendo, pastor. Não desista, porque quem fez a promessa é fiel e ele pode cumprir. Olha, se você ainda não curtiu, então por que você não curte? Para outras pessoas serem notificadas agora e ouvir essa palavra. Outras pessoas que estão desanimadas. Então diga: eu não abro mão da minha promessa. Diga: eu não vou abrir mão da minha promessa. E quarto, povo de Deus, e último, para a gente encerrar por hoje: quem não desiste, alcança a vitória. Coloque isso no seu coração. Só alcança a vitória quem não desiste. Pessoas que param no meio do caminho nunca saberão qual é a sensação da vitória. Vão ser apenas sonhos para elas. É assim que a gente abre as janelas dos céus. É assim, as janelas dos céus são espirituais. Você trava as suas lutas, você não foge delas. Mesmo ferido, você não larga o anjo. Porque nessa luta a gente se fere, povo de Deus. Oh, meu Pai, Deus que conte a história, a minha história. Eu me lembro do salmista falando assim: se não fosse o Senhor. Ele dizendo assim: se não fosse o Senhor, olha, Israel que o diga, os inimigos já teriam me devorado vivo. E você sabe que é assim. Se não fosse Deus, povo de Deus, se não fosse as orações, se não fosse a gente aqui todo dia chorando aos pés do Senhor, os inimigos já teriam nos devorado. Já ou não já? Já. Outro dia eu falei para minha filha assim: filha, olha, eu louvo e agradeço a Deus, porque quando eu paro assim para pensar, eu digo: meu Deus,
Eu não tenho condições, eu não sei como é que eu cheguei até aqui, porque se não fosse Deus eu não tinha chegado. E você sabe que é assim. Então, mesmo ferido, a gente não larga. A gente não desiste daquilo que Deus prometeu. E eu tenho certeza que a gente vai ouvir de Deus: olha, você não é mais Jacó, você é Israel, e vai nos abençoar. Não desista, tua vitória vai chegar. Eu não sei se é hoje, não sei se é amanhã, mas eu sei que o tempo da vitória vai chegar. Você crê? É quem não desiste, é quem não para. Eu não estou falando aqui para pessoas que ficam tentando. Tem gente que sai tentando. Tenta aqui comigo, tenta com outro, tenta com outro, tenta com outro. Ela sai assistindo live. Essas pessoas, povo de Deus, não são com elas que eu estou falando. Eu estou falando com você, Betel. Com você que é firme. Não vamos desistir. Nós vamos ser abençoados. As janelas dos céus vão se abrir esse mês sobre a nossa vida. E o Senhor vai nos abençoar de uma maneira tão grande que vai ser tremendo. Alguém aqui acredita como eu creio? Eu não estou pregando para você, não. Eu estou transmitindo para você o que eu creio, o que eu acredito, povo de Deus, o que eu vivo. Esse mês vai ser um mês de janelas abertas. Se você crê, diga glória a Deus. A gente vai passar por ele talvez mancando, sim. Com uma cicatriz, sim. Mas a gente vai passar. E vamos dar glória a Deus. Aleluia.